122. Vamos ler esse salmo, Salmo 122. Amém? Os irmãos encontraram? Quero trazer aqui uma breve reflexão nessa noite, irmãos, sobre esse salmo. Cântico de peregrinação, davídico, diz aqui na minha versão. Diz assim a palavra do Senhor: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém, irmãos? Graças a Deus pela palavra do Senhor. Esse salmo, irmãos, o salmo de número 122, faz parte de uma coleção dentro do livro dos Salmos, chamada de Salmos de Romagem, ou Salmos de Peregrinação, ou ainda Salmos dos Degraus. Esses salmos são os salmos de número 120 ao 134. Então, o Salmo 122 está dentro dessa coleção. Esses salmos eram cânticos. Os irmãos sabem que os salmos, né, o livro dos salmos é um saltério, né? Eram cânticos que deveriam ser cantados pelos peregrinos quando eles estavam ali em Jerusalém, subindo os degraus do Monte Sião para adorar o Senhor. Mas é possível também que essa coleção de salmos tenha sido utilizada até mesmo na liturgia no templo, não apenas na peregrinação, no momento de subir ali as escadarias do Monte Sião em direção a Jerusalém, mas também na própria liturgia do templo. E esses salmos, irmãos, se você pegar lá na sua casa, depois leia do Salmo 120 ao 134, e você vai ver que esses salmos, eles falam dos sentimentos do povo de Deus durante a peregrinação a Jerusalém, nas diversas circunstâncias da viagem. Esse salmo fala dos sentimentos de medo, de solidão, de angústia, de ansiedade, de desesperança, mas também de alegria e de confiança no Senhor. E assim como aqueles peregrinos, irmãos, que iam a Jerusalém constantemente para adorar o Senhor, nós também, cristãos, somos peregrinos nesta terra, como a Bíblia nos ensina. O apóstolo Pedro, quando escreveu a sua primeira epístola, ele se dirige aos destinatários originais da sua carta, chamando-os de peregrinos e estrangeiros nesse mundo. Ou seja, pessoas que residem temporariamente na terra, mas cujo lar está no céu. O escritor aos Hebreus também disse que os heróis da fé esperavam uma pátria melhor. Eles esperavam a pátria celestial. E do mesmo modo, irmãos, nós cristãos não temos aqui uma cidade permanente. Nós estamos esperando aquela cidade que há de vir. Amém? Então, nós somos peregrinos nesse mundo. E nós não podemos perder de vista essa realidade. E assim como aqueles peregrinos, assim como o povo de Israel no passado, nós também, durante a nossa peregrinação nesse mundo, experimentamos sentimentos muitas vezes semelhantes ao que o povo experimentava naquela ocasião. Por isso, nós temos muito, irmãos, que aprender com esses salmos de romagem. E o Salmo 122, que foi o que nós lemos aqui nessa noite, é um salmo que expressa alegria. Ele expressa a grande alegria, o profundo prazer do peregrino ao ser convidado para ir à casa do Senhor. E ele também mostra o pedido desse peregrino de oração por Jerusalém, para que houvesse paz, oração pelo bem-estar de Jerusalém. E é isso que nós vamos aqui
falar rapidamente nessa noite com os irmãos, lendo mais uma vez agora de forma pausada os versículos. Nesses primeiros 2 versículos nós encontramos então o salmista dizendo: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. O salmista agora está dentro de Jerusalém, ele já ultrapassou as portas de Jerusalém, ele já está lá dentro da cidade, no meio daquela multidão festiva, se alegrando ali no meio do povo de Deus, e ele diz então que desde o momento que ele foi convidado para ir a Jerusalém, desde o momento que ele foi convidado a participar daquela peregrinação, ele já se alegrou. O coração do peregrino já se encheu de alegria ao ser convidado para participar daquela peregrinação, e agora ele já está ali, ele diz: agora os nossos pés já estão aqui dentro de suas portas, ó Jerusalém. Imagina o gozo e o prazer. Se já era prazeroso, se já trouxe alegria ao peregrino, o simples convite, irmãos, imagina o que era agora estar dentro de Jerusalém, já no meio daquela festa, no meio daquela multidão, todos ali reunidos para adorar o nome do Senhor. E quais eram os motivos dessa alegria? Por que o peregrino se alegrou ao ser convidado para participar dessa peregrinação? Certamente, queridos, porque ele amava o Senhor, certamente porque ele queria oferecer sacrifícios ao Senhor no templo, ele queria estar ali em comunhão com os seus irmãos, era uma oportunidade de estar em comunhão com as outras tribos de Israel, era uma oportunidade de renovação espiritual, de renovação da fé, porque ali o peregrino iria ouvir a palavra do Senhor, iria aprender a palavra do Senhor. Então, tudo isso trazia uma grande alegria, trouxe uma grande alegria ao coração do peregrino quando ele ouviu esse convite. Existem outros salmos na Bíblia, irmãos, que falam dessa mesma alegria por causa de Jerusalém. Não são salmos de romagem, estão em outras coleções do livro de Salmos, mas muitos salmos falam dessa alegria por causa de Jerusalém. Alguns exemplos rapidamente que eu vou ler para os irmãos. Salmo 42, o salmista diz: assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí ele pergunta, vejam, quando irei e me apresentarei diante da face do Senhor? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Vejam só, é uma referência a esse momento em que o povo está reunido ali para celebrar o nome do Senhor. Nós temos também... Tem outros aqui, mas eu vou ler só mais uma referência. Lindíssimo, Salmo 84, versículos 1 e 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então, existem vários salmos, irmãos. O 43 também. Enfim, existe uma série de salmos que falam dessa alegria do crente do Antigo Testamento, do israelita, de estar ali em Jerusalém, na casa de Deus. Mas o que é a casa de Deus no contexto desse salmo? O que é a casa do Senhor no contexto desse salmo? O salmista diz que se alegrou quando foi convidado para ir à casa do Senhor. No contexto do Salmo 122, o que é a casa do Senhor? É isso que nós precisamos entender. Esse salmo, como eu disse aos irmãos aí no título, está escrito Canto de Peregrinação Davídico. Então é um salmo atribuído ao rei Davi. Se esse salmo foi escrito realmente por Davi, então a casa do Senhor aqui, irmãos, era o tabernáculo. Aquele mesmo tabernáculo que foi construído por Moisés lá no deserto e que acompanhou o povo durante a sua jornada pelo deserto em direção à terra prometida. Esse mesmo tabernáculo depois foi montado lá no Monte Sião, em Jerusalém. E os irmãos vão se lembrar que o próprio rei Davi
conduziu a arca do Senhor para o tabernáculo. Então, se esse salmo é realmente um salmo davídico, a casa do Senhor aqui, a casa de Deus, se refere ao tabernáculo que estava lá no Monte Sião, em Jerusalém. Mas alguns vão dizer que Jerusalém só se tornou um local de peregrinação após a construção do templo por Salomão e sua dedicação. Se isso é verdade, então a casa do Senhor aqui se refere ao templo de Salomão, e esse salmo não teria sido escrito por Davi, embora tenha sido atribuído a ele pela tradição. O que importa, irmãos, não importa se era o tabernáculo ainda, ou se já era o templo construído por Salomão, mas o que importa é que aquele lugar era chamado naquela ocasião de a casa do Senhor, a casa de Deus. Era ali que os israelitas iam, em Jerusalém, somente ali, somente naquele lugar, para adorar o Senhor. Ali era a casa de Deus. Então, a cidade de Jerusalém, queridos, tinha uma importância muito grande para o povo de Israel. E nós vamos ver aí agora, dos versículos 3 ao 5, por que essa cidade era tão importante para o povo de Israel. O versículo 3, o salmista vai dizer assim, o peregrino salmista: Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Vejam só, cidade firmemente estabelecida, ou seja, uma cidade bem construída, sólida, no alto do Monte Sião, com muros firmes e bem compactados. Jerusalém era o lugar que Deus havia escolhido para ali pôr o seu nome. Quando o salmista fala aqui que Jerusalém era bem construída, cidade firmemente estabelecida, ele está fazendo uma referência à residência de Deus na terra. É como se o templo... É como se o templo de Deus, irmãos, por extensão, estivesse ali em Jerusalém, porque ali Deus havia estabelecido como a sua residência, a sua morada na terra, para ali pôr o seu nome. No Salmo, por exemplo, 132, também teríamos várias referências aqui. Também teríamos várias referências aqui para ler para os irmãos, mas para não tomar muito tempo, eu vou ler apenas o Salmo 132, versículos 13 e 14, que diz assim: pois o Senhor escolheu, feriu-a por morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Deus escolheu Sião para ali fazer a sua morada, para ali fazer o lugar da sua habitação, para ali pôr o seu nome. E o que é o nome de Deus? O nome de Deus é o caráter de Deus. Isso significa que ali... Oh, glória! Aleluia, Jesus! Vamos falar sem microfone. Isso significa, irmãos, que ali estava o nome do Senhor, ou seja, a presença do Senhor, o caráter de Deus estava manifesto ali. Ali era o lugar onde Deus se fazia acessível ao povo, onde ele se deixava encontrar pelo povo, onde o povo podia invocar o nome do Senhor, era ali em Sião. Por isso essa cidade tinha tanta importância para o israelita. No versículo 4, queridos, o salmista diz: para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Vejam só, Jerusalém era o local escolhido por Deus para ser o centro do culto. Todas as tribos de Israel subiam para Jerusalém para ali adorar o nome do Senhor. E eles não faziam isso apenas por livre e espontânea vontade, porque queriam. Era, como diz o salmista aqui, um mandamento do Senhor. Leia depois na sua casa Deuteronômio 16, para você entender melhor a história. Lá nos versículos 16 e 17 está escrito assim: 3 vezes por ano
Todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Então, 3 vezes ao ano, todo homem israelita peregrinava para Jerusalém durante essas 3 festas, festa dos pães asmos, das semanas e dos tabernáculos, para ali adorar o Senhor, e ele subia para lá, junto com a sua família. Isso era uma ordenança de Deus. Lembram-se que o livro de Samuel, 1 Samuel, conta a história de Eucana, que subiu com a sua família, subia regularmente com a sua família, e com as suas 2 esposas, Ana e Penina, e foi numa ocasião como essa, quando eles estavam indo até lá para adorar o Senhor, provavelmente na festa das cabanas, que Ana faz aquela oração, pede a Deus um filho, e Deus responde a oração de Ana, e ela fica grávida de Samuel. Então, era uma obrigação, queridos. Os homens de Israel tinham que fazer essa peregrinação 3 vezes ao ano, era um mandamento. E com que objetivo? Dar graças ao Senhor. Aquele povo tinha muito motivo para dar graças ao Senhor, porque eles eram o povo escolhido de Deus, eles eram o povo separado de Deus, eles eram herança peculiar do Senhor, eles tinham que se lembrar dos livramentos que Deus havia dado a eles, principalmente da saída do Egito. Então, era a ordem do Senhor que eles fossem ali para dar graças por tudo que o Senhor havia feito por eles. Continuando, irmãos, Jerusalém também era importante. Então os irmãos estão acompanhando aí, cidade firmemente estabelecida, sólida ali no Monte Sião, né, onde Deus resolveu estabelecer a sua morada, lugar que Deus separou para o culto a Ele na terra. E finalmente no versículo 5 nós temos aí mais uma razão porque Jerusalém era tão importante para os israelitas. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Então, Jerusalém não era só lugar de culto, Jerusalém também era a sede do governo, Jerusalém era a capital de Israel, era ali que estava a dinastia real escolhida por Deus, que era a dinastia de Davi. Aliás, Jerusalém também era chamada de cidade de Davi, porque Davi foi o primeiro a conquistá-la. Jerusalém originalmente era a cidade dos jebuseus, mas Davi a conquistou e por isso ela passou a ser chamada de cidade de Davi. E ali em Jerusalém estava a dinastia de Davi, a qual Deus escolheu para, por meio dela, proteger e governar a nação de Israel. Irmãos, Deus fez promessas lindíssimas a Davi. Deus fez uma aliança eterna com Davi. Leia depois o Salmo 89, que salmo lindo, quando Deus faz promessas maravilhosas a Davi, dizendo que o reino dele só passaria se um dia não houvesse mais céus. Vejam só que coisa maravilhosa. Deus prometeu que da descendência de Davi viria o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, e prometeu também que o reino de Davi seria eterno, e essa promessa se cumpriu no reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Ele é rei para todo sempre. Então Deus fez essas promessas maravilhosas ao rei Davi, e ali em Jerusalém estava a casa real de Davi. Por todos esses motivos, irmãos, por todos esses motivos, aquela cidade era muito especial. Por todos esses motivos, quando o salmista, o peregrino, ouviu o convite, vamos à casa do Senhor, ele falou, opa, vamos agora, vamos já, porque é ali em Jerusalém que nós recebemos palavra, é ali que está o centro do culto, é ali que está o centro do governo. Jerusalém é morada de Deus na terra, então era muita alegria, era um momento muito festivo. E nos versículos finais, irmãos, de 6 a 9, nós já vimos nos primeiros versículos a alegria do salmista peregrino. Vimos agora por que essa alegria, por que Jerusalém e o templo eram tão importantes para os israelitas. E agora nós vamos ver aqui que o peregrino pede orações pela paz de Jerusalém. Vejam aí no finalzinho de 6 a 9, no versículo 6, o salmista vai dizer:
Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Então, estando ali em Jerusalém, no meio naquele dia tão alegre, tão festivo de peregrinação, de celebração ao Senhor, quando ele vê aquilo tão lindo, aquela reunião tão maravilhosa, ele diz: orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam, porque era preciso que houvesse paz em Jerusalém para que sempre os peregrinos pudessem ir até lá com as suas famílias e celebrar ao Senhor. E ele diz: vivam em paz aqueles que te amam. Quem eram aqueles que amavam Jerusalém? É aqueles do versículo 1 que convidam o salmista para ir lá em Jerusalém. São esses amigos que ele menciona aqui também no versículo 8. Ou seja, é todo crente fiel e verdadeiro. Todos esses que amam o Senhor, que tenham paz. E a oração do salmista também no versículo 7 continua pedindo para que houvesse paz dentro dos muros e segurança nas suas cidadelas. Cidadelas podem ser também aqui palácios. Jerusalém era uma cidade, irmãos, toda cercada por muros. No alto do Monte Sião havia várias portas de entrada e todas essas portas eram muito bem guardadas por guardas que ficavam ali constantemente, porque naquela época havia muitas invasões. Os irmãos sabem, já leram a Bíblia, sabem que constantemente havia ataques de um povo contra outro povo. Então o salmista pede que haja paz em Jerusalém, que haja segurança, que Jerusalém fique ali firme, né, guardada dentro dos seus muros. E no versículo 8 ele diz: em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor de meus irmãos e amigos. Ou seja, em favor daqueles que amam Jerusalém, que querem estar ali, que querem se reunir naquele lugar, que querem continuar peregrinando e desfrutando das bênçãos de Deus. O salmista, então, pede oração. E, por fim, ele fala no versículo 9, em favor da casa do nosso Deus, buscarei o seu bem. Como a casa de Deus estava ali em Jerusalém, ele falou, por amor à casa de Deus, eu buscarei o seu bem. Então ele pede oração, ele mesmo ora pela cidade e ele se compromete a buscar o bem de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, toda a Bíblia tem algo a nos dizer hoje. Os irmãos sabem disso. Então, como é que esse salmo se aplica a nós, crentes do século 21? Nós que estamos aqui no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte, né? Congregando nesse endereço. O que esse salmo diz para nós hoje? Para nós entendermos isso, queridos, primeiro nós precisamos entender que todos os rituais do Antigo Testamento, todos os rituais, toda a lei cerimonial, todos os eventos, tudo aquilo eram sombras de Cristo. Como está escrito lá em Colossenses 2, 16 e 17, Paulo dizendo aos Colossenses, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então Paulo fala, aquilo tudo era sombra, tudo. O escritor aos Hebreus, os irmãos sabem que Hebreus explica de forma maravilhosa o Antigo Testamento. Ele diz lá em Hebreus 8:5, estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. E também em Hebreus 10:1, o escritor aos Hebreus vai dizer, ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios, ano após ano. O que eu quero dizer aqui, queridos? Todos aqueles rituais do Antigo Testamento, todas as cerimônias, todas as festas, tudo aquilo simbolizava e apontava para Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Cristo, irmãos, ele é a plenitude de todas as coisas, ele é a consumação e o cumprimento de todas aquelas promessas do Antigo Testamento. O próprio templo e a própria cidade de Jerusalém também apontavam para Cristo. Então, quando Cristo veio, aquilo que era sombra deixou de ter importância, porque agora se cumpriu toda a realidade, todas as promessas de Deus se cumpriram nele, em Cristo Jesus. Amém, queridos? É muito importante nós entendermos isso. E por extensão, irmãos, por extensão, a igreja do Senhor, assim como Cristo é templo, Cristo é o templo. Lembram-se que quando ele entrou lá no templo, em Jerusalém, e expulsou os cambistas, né? Expulsou todos que estavam ali fazendo comércio, e eles disseram para ele: qual é o sinal que você nos dá de que você tem autoridade para fazer isso? Ele falou assim: eu só vou dar um sinal, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Ele estava falando do próprio corpo, ele é o templo. Por isso que a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque aquele templo que existia lá em Jerusalém, que foi destruído, que acabou, depois construíram um outro, mas a promessa era de que um novo templo seria erguido e que a glória desse templo seria muito maior. E esse templo é o Senhor Jesus Cristo. E por extensão, queridos, nós, a igreja do Senhor, também somos templo do Espírito Santo. Olha o que está escrito lá em 1 Pedro 2, 4 e 5. Chegando-se a ele a pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. A igreja, Cristo é a pedra viva, e nós recebemos vida dele, e nós também somos pedras vivas que estamos construindo esse edifício espiritual para Deus. Ainda em Efésios 2, 22, o apóstolo Paulo diz que nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Morada de Deus. E aí eu posso continuar lendo, mas não vou, para o tempo, né, para nós ganharmos tempo aqui. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Mas esse versículo aqui de 1 Timóteo eu quero ler porque ele é muito importante, irmãos. Vejam o que o apóstolo Paulo diz. Escreva estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Queridos, naquela ocasião, quando o salmista escreveu esse Salmo 122, a casa de Deus, só existia um lugar no mundo onde estava a casa de Deus. Era o Monte Sião, era em Jerusalém, era ali que se manifestava a presença do Senhor. Mas na nova aliança, queridos, a igreja do Senhor é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus, não essas 4 paredes, não, mas a reunião dos crentes verdadeiros. Nós somos a casa de Deus. Por isso que a igreja não faz peregrinação para lugar nenhum na terra. A igreja não precisa peregrinar para lugar nenhum, porque onde estão os crentes reunidos adorando o Senhor, ali é a casa de Deus. Ali é o lugar onde Deus se manifesta. Ali é o lugar onde nós invocamos o nome do Senhor e Ele nos responde. Jesus já tinha explicado isso à mulher samaritana, quando ela perguntou naquele encontro no poço. Ela falou: mas onde é que é o lugar de adoração? É em Jerusalém ou é aqui? Né? Ela falou, uns dizem que é lá, outros dizem que é aqui. Jesus falou: mulher, a hora vem e já chegou, em que não vai ser nem em Jerusalém nem aqui, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não tem mais um lugar fixo, o que tem agora são verdadeiros adoradores, que adoram onde quer que estejam e que são igreja do Senhor, casa de Deus, queridos. Casa de Deus. Na nova aliança não tem edifício nenhum na terra onde se possa dizer: aqui é a casa de Deus. Não, mas tem crentes lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que reunidos são a casa de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são as implicações, queridos, disso para a nossa vida? Nós, crentes em Jesus Cristo, precisamos sentir essa alegria em vir para a casa do Senhor.
Domingo de manhã, primeiro dia da semana, um dia especial para o povo de Deus, dia da ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós nos reunimos para celebrar o nome do Senhor, nós temos que sentir essa alegria. Tem crente que não tem alegria. Quando ele é convidado para vir para a casa do Senhor, ele não fica alegre como o salmista. Ele fica chateado. Ele vem quando dá. Ele vem quando ele não tem outra coisa melhor para fazer. Ele vem quando, enfim, quando sobra tempo. Mas o crente verdadeiro sabe que domingo é o dia do Senhor e ele se alegra em vir para a casa de Deus, para a igreja, adorar o santo nome de Jesus. E se por acaso você não sente mais essa alegria, você tem que parar e pensar, por que está acontecendo? Por que eu não estou tendo essa alegria de ir para a casa de Deus, de estar no meio dos meus irmãos? Eu tenho mais alegria em estar no meio do povo do mundo do que estar na casa de Deus junto com os meus irmãos. Tem irmão que não tem prazer nem em conversar 5 minutos lá fora, quando acaba o culto, né? Não tem prazer de conversar, de estar no meio do povo de Deus. Por quê? Aí nós temos que olhar para nós mesmos. Primeira pergunta que nós temos que fazer: somos crentes realmente? Nascemos de novo? Porque se nós nascemos de novo e somos crentes, nós temos que sentir alegria em estar no meio do povo de Deus. Nós temos que sentir alegria. Algo que pode tirar, irmãos, o prazer de estar na casa de Deus. Se somos crentes, temos que sentir esse prazer. Mas algo que pode tirar esse prazer, quando nós estamos muito distraídos neste mundo, esquecemos da nossa condição de peregrinos, começamos a olhar só para o aqui e para o agora, deixamos de esperar na pátria celestial, na Jerusalém celestial, e começamos a só olhar aqui, olha, para esse tempo, para o agora. As coisas dessa vida começam a nos sufocar, e aí nós não sentimos mais prazer de ir à casa de Deus. E por fim, o pecado. O pecado tira o prazer de estar no meio do povo de Deus. Davi amava a casa do Senhor. Davi falou: Senhor, eu prefiro estar um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Mas quando ele cometeu aquele pecado terrível que todos nós conhecemos, no Salmo 51 ele falou: Senhor, me devolve a alegria da salvação. Me devolve a alegria da salvação. O pecado tira a alegria da salvação, mas o Senhor devolve alegria. Aleluia. É só você falar: Senhor, eu não tenho prazer de ir para a tua casa porque eu estou em pecado. Mas o Senhor vai te restaurar e vai te devolver a alegria da salvação, querido. Ele quer fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar. E a palavra lá no grego original, deixar, significa abandonar. Quanta gente abandona a congregação, começa a olhar para o defeito de um, para o defeito de outro, e fala: ah, esses crentes aí, para que eu vou ficar lá no meio deles? Eu sou melhor do que todos eles. Queridos, aqui na casa de Deus não tem perfeição, porque nós ainda estamos num processo. Nós ainda estamos num processo, somos imperfeitos, mas os que estão aqui sabem disso. Sabem disso, têm consciência da sua pecaminosidade. Os que estão aqui são falhos, mas estão em processo de santificação. Estão em processo de santificação, queridos. Quem está lá fora acha que não precisa de Deus, acha que já está bom demais assim. Nós que estamos aqui porque estamos insistindo. Sabemos, Senhor, que miserável homem eu sou, mas só o Senhor pode me livrar do corpo dessa morte. Então eu continuo aqui junto com outros pecadores, mas pecadores redimidos. Aleluia! É isso, queridos. Nós precisamos estar na casa de Deus. Não tem esse negócio de que, lá não tem o fulano que é assim, tem o Beltrano. Não, aqui é casa de Deus e não se iluda. Não se deixe enganar pelos seus olhos, não. Você olha assim para o lado, né? Você vê um irmão ali, um mais bonitinho, outro mais feio, né? Estou brincando, todos os irmãos são lindos. Um mais jovem, outro mais velho. Aí você fala assim: corpo de Cristo, parece que você não consegue ver. O escritor C.S. Lewis escreveu um livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É um livro de ficção em que o diabo ensina demônios a como afastar os crentes da igreja. E uma das coisas que ele manda fazer é: faça ele olhar para aquela pessoa que está sentada do lado assim, olha,
aquele vizinho dele, o dono da padaria, e faça ele pensar assim, corpo de Cristo? Faz ele não conseguir conciliar essas duas informações, que aquele irmãozinho sentado ali é corpo de Cristo. Mas, querido, não se deixe enganar. Nós vemos a aparência, mas aqui está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o povo de Deus. Aqui não está só a irmãzinha, a irmã Cristina, o Gerson, a Elaine. Aqui está a igreja do Senhor. E nas regiões celestiais isso é lindo. Nas regiões celestiais, como diz também C.S. Lewis, nós somos como um exército com bandeiras. Louvado seja o nome do Senhor. Então não deixe de congregar. Ore pela igreja, já estamos terminando. Ore pela igreja. Crente que ama a casa de Deus tem que orar pela igreja do Senhor, para que ela permaneça firme, principalmente nesses tempos que nós estamos. Buscar, querido, o bem da igreja. Buscar o bem da igreja da mesma forma como o peregrino se comprometeu. Ele disse, eu vou buscar, por causa da casa de Deus, eu vou buscar o bem de Jerusalém. Então nós devemos buscar o bem da igreja. Buscar o bem da igreja, queridos, é contribuir. Buscar o bem da igreja é vigiar contra falsas doutrinas. Sabia que nós, como crentes, temos que estar atentos para falsas doutrinas que podem surgir no meio do povo de Deus? Quando a gente vê um irmão que está sendo enganado por uma falsa doutrina, que está ouvindo um ensinamento estranho, a gente tem que correr e falar, opa, meu irmão, vem cá. Não é assim, leva para o pastor. Ensina se você pode, lute contra as heresias dentro da casa do Senhor. Trabalhe, irmãos. Trabalhe para a casa de Deus. A gente às vezes tem mania de achar que a gente é voluntário. Ah, eu sou voluntário. Então, se der eu faço, se der eu vou, se der eu coopero, se der eu contribuo. Não, aqui não tem trabalho voluntário. Nós aqui somos servos do dono da igreja. Aqui tem trabalho de servo para o seu Senhor. E esse trabalho aqui é remunerado. Esse trabalho aqui tem galardão, tem recompensa. Esse trabalho aqui não é vão no Senhor. Aleluia. Não pense que aqui é voluntariado. Eu aprendi isso há pouco tempo. Não pense que isso aqui é voluntariado, então eu faço quando dá, como dá, se eu quiser fazer. Não, aqui você está trabalhando para o dono dessa obra, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, faça conforme as suas forças. Tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração rapidamente. Que essa palavra fique no seu coração. Hoje nós somos a casa de Deus. E nós adoramos o nome do Senhor e agradecemos. Nós temos que valorizar a oportunidade que nós temos de cultuar junto com os nossos irmãos. Pai bendito, amamos, Senhor. Te louvamos pela tua palavra, Senhor, que lemos nessa noite.